Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos nós, amém? Glória a Deus, aleluias, por mais esse dia, mais essa manhã, na presença do nosso Deus, Pai, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo aquele que vive e reina para todos sempre. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta manhã. Eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14 em diante. O jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestes velhas, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Glória ao Pai por essa palavra. Igreja, aqui o Espírito Santo de Deus está falando para todos nós que tem momentos na nossa vida que nós vamos precisar jejuar, tá bom? Por quê? Porque às vezes você tem aquela rotina de falar com Deus, de ouvir pregações, ouvir mensagens, só que em determinado momento nós começamos a sentir um desânimo espiritual. É igual Jesus está falando aqui, podem, aleluias, o noivo estar com as pessoas e eles estarem tristes? Então, às vezes, a gente vai começar com aquela tristeza, aquele desânimo para ler Bíblia, desânimo para orar, né? Uma tristeza, às vezes, na alma. Então, neste momento, o Senhor está nos chamando para jejuarmos. Por quê? Porque o Senhor quer, aleluia, conversar conosco. O Senhor quer se manifestar a nós através do jejum. Então você vai entrar na presença do Senhor, não é para pedir bênção, mas para se aproximar do Pai. E às vezes, igreja, nós vamos precisar nos desconectar de todas as redes sociais, em todos os aplicativos, que isso tira muitas das vezes nós da presença do Senhor. Às vezes nós estamos ouvindo pregações, mas Deus quer que você ouça a voz dele, amém? O que ele tem para te revelar, o que ele quer te mostrar, a vontade dele para a sua vida, o que ele está querendo te ensinar, amém? Então muitas das vezes nós ficamos muito apegados, né? A aplicativos, a ministrações de muita gente falando, e a gente acaba não escutando, não ouvindo a voz do Senhor. Então, às vezes, nós vamos precisar falar, não, vou me desconectar de tudo e de todos e vou buscar a presença de Deus. Amém? Ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus quer derramar unção, igual a palavra está falando. Não se deita, aleluias, vinho novo em odres velho. E às vezes o nosso odre, que é esse templo aqui, está envelhecida, a nossa mente está envelhecida, nós continuamos do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, né? E aí a gente não consegue ter a inspiração do Espírito Santo de Deus para a nossa vida, ouvir as direções do Senhor para a nossa vida. E como que Deus vai derramar, aleluia, a unção nova sobre nós, se nós não queremos ir buscar um odre novo, né? E o odre novo a gente busca na olaria, é ir para a presença do Pai, é se quebrantar, é conversar, é contar seus sonhos, é contar suas tristezas, é compartilhar suas alegrias, amém? Seus anseios. Então nós precisamos, às vezes, tirar um tempo para esse jejum. E nem se costura também, né? Um pano novinho numa roupa velha. Você já viu, se você pegar uma roupa usada, velha, e fazer um remendo com um pano novo, fica feio, todo mundo percebe. E é assim a unção de Deus. Ele vai derramar, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos capacitar, Ele quer nos mostrar a direção dEle, Ele quer falar com todos nós, mas para isso, às vezes, nós vamos ter que tirar um tempinho para ficar na presença dEle. Não importa o tempo, quantas horas você vai ficar com o Pai.
Não importa se é 1 hora, 2, 3, não importa. Cada um sabe, aleluia, as suas forças, o que acontece na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho. Mas é importante, amém, a gente nos conectar com a voz do Espírito Santo de Deus, tá bom? Nos conectar com Deus, nos conectar com Jesus, amém, através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes, igreja, o que acontece? Nós queremos uma bênção do Senhor, né? Um milagre, uma libertação do ente querido, a salvação de alguém, ou uma porta para se abrir, ou uma cura. E muitas das vezes nós levantamos já pensando naquele milagre, já pensando naquela bênção, já acordamos já de olho naquilo. E Deus, o abençoador, está aqui, ó, esperando nós irmos até Ele. Mas nós vamos primeiro atrás das bênçãos, né? E o Senhor quer que nós acordamos já, primeiro vamos conversar com Ele. Primeiro ouvir a voz dEle, primeiro ouvir os direcionamentos dEle. Amém? Tirar um pouquinho o nosso foco da bênção, aleluias, e nos aproximar mais do abençoador. Porque quando você fica perto do abençoador, glória a Deus, Ele sabe as bênçãos que nós tanto precisamos, tanto estamos querendo. Ele tem prazer em abençoar os filhos dele. Deus é amor, tá, igreja? Então nunca se viu nem se ouviu um Pai, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas a palavra do Senhor diz: busca primeiro o meu reino, a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o Espírito Santo de Deus está convidando todos nós para que nós possamos ir na presença dele, ouvir a palavra, meditar na palavra. Glória a Deus, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, tá bom? Porque ele quer se revelar a todos nós, amém? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para esta manhã. Tenha todos um ótimo dia, que não nos falte a presença do Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja contigo por onde você andar, e assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja.